Atos, capítulo de número 9. Nós estudaremos nesta manhã do verso 10 ao verso de número 19. Eu estava chegando em casa com os meus filhos e os filhos do presbítero Davi, quando, ao ouvir o latido do cachorro, João Paulo, o filho dele, deu um pulo nos meus braços e gritou: "Pastor, tenha misericórdia de mim." Eu perguntei: "João, o que foi que aconteceu?" Ele disse: "Pastor, eu tenho medo do cão." Tentando acalmar aquela pobre criança, eu disse: "João, não precisa ter medo. O cachorro é pequeno e domesticado. Ele late, mas não morde." Alguém poderia ter dito o mesmo para Ananias, pois, embora tenha sido um touro violento, um lobo selvagem, Saulo estava sendo domesticado por Deus, irmãos. Aquele homem perseguidor da igreja estava sendo feito uma nova criatura para a glória de Deus. É o que o Evangelho faz conosco. E é o que nós lemos neste texto. Atos, capítulo 9, versículo de número 10. Acompanhe comigo a leitura do texto inspirado. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: "Ananias." "Eis-me aqui, Senhor", respondeu ele. O Senhor lhe disse: "Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver." Respondeu Ananias: "Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome." Mas o Senhor disse a Ananias: "Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome." Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo." E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos orar outra vez, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta manhã e por tudo que já fizemos até aqui. Este culto é para a tua glória e nós queremos fazê-lo segundo a tua palavra, atendendo aos elementos prescritos, somente eles, na tua palavra. Agora nos aproximamos da tua mensagem, Senhor, e nós te pedimos por assistência dobrada. Ajuda-me enquanto pregador, ajuda-nos enquanto ouvintes da tua mensagem, pois a tua própria palavra nos diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a mensagem do teu evangelho anunciada através da pregação da tua palavra. Toma esta mensagem, Senhor, para gerar fé salvadora e fé santificadora em nossos corações. E que aprendamos nesta manhã sobre a nova vida do Evangelho de Jesus Cristo. Te pedimos no nome dele e para a glória dele. Amém. O grande perseguidor da igreja foi parado pelo Deus do Evangelho. Ele não foi páreo para o Senhor. Como ouvimos no último sermão, Saulo foi parado pelo próprio Cristo e humilhado. Foi conduzido cego e desorientado a uma casa na cidade de Damasco. Foi onde nos despedimos dele no nosso último culto. O que acontecerá a este homem? O que marcará as próximas páginas de sua história? Saulo de Tarso ainda é a mesma pessoa, irmãos? Ou será que algo mudou? É claro que mudou. O Dr. John Stott, comentando este texto, escreve: é maravilhoso ver a transformação que começou a aparecer imediatamente em suas atitudes, em seu caráter e de modo especial em seu relacionamento com Deus, com a igreja cristã e com o mundo incrédulo. É o que sempre acontece, amigos. O Evangelho não apenas salva, ele tem poder para transformar. O Evangelho não somente alcança, ele pode nos levar a uma nova vida para a glória de Deus Pai. De que vida eu estou falando, irmãos? E como este texto pode nos ajudar a conhecer e vivê-la para o louvor do nosso Deus? Bem, usando nosso irmão como exemplo, eu posso dizer primeiro que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos transforma em um novo homem, em uma nova pessoa. É o que vemos na primeira parte do texto desta manhã. Antes, porém, de Saulo, o novo homem, nós somos apresentados a uma figura pouco conhecida chamada Ananias. Embora a história da igreja o tenha por bispo desta cidade importante, Lucas nos fala dele no verso 10 assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Não sabemos nada além desta informação. Ele era um judeu, o seu nome não nos deixa enganados, que em algum ponto da história foi alcançado pelo Evangelho. Consequentemente, se tornou ele um discípulo de Cristo. Ponto. O que sabemos à luz deste texto é que, como um bom discípulo, Ananias era muito obediente a seu Senhor. Na sequência do texto, verso de número 10, o Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele é bem pouco conhecido, eu sei, mas ele entra para a história, irmãos, se assemelhando a dois grandes nomes do passado, Samuel e Isaías. Como estes, ao ouvir a voz do Senhor, Ananias prontamente disse: eis-me aqui. Sim, ele se apresenta para servir, Renan, mas a missão dele não será nada fácil.
A missão dele, irmãos, está no verso de número 11, quando o próprio Deus lhe disse: Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Pense no susto que ele deve ter tomado. Por isso também, compreensivelmente, Ananias retrucou, versos 13 e 14, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. De imediato, irmãos, parece-me que Ananias está dizendo algo do tipo: qualquer um, menos Saulo. E depois parece-me que ele está, por assim dizer, informando Deus acerca deste homem, como se o Senhor já não o conhecesse. Senhor, eu já ouvi falar de Saulo, eu sei do que ele fez em Jerusalém, também sei do que ele veio fazer em Damasco. O Senhor não sabe? Sabe, irmãos. Ananias até sabia de alguma coisa, mas havia algo que ele não conhecia. O que era, Renan? A esta altura, irmãos, Deus já estava fazendo de Saulo uma nova criatura para a glória de seu próprio nome. Qual é a prova que temos à luz deste texto? Bem, Lucas nos conta que ele estava orando. Na verdade, verso de número 11, são palavras do próprio Senhor: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Pelo que Saulo orava, irmãos, podemos supor que ele pedia perdão por todos os seus pecados, ou talvez que estivesse orando por sabedoria pelos próximos passos de sua vida, ou quem sabe, Saulo estava apenas louvando a Deus por sua imensa graça. Afinal das contas, ele foi poupado pela graça de Deus. São apenas suposições. O que sabemos de fato, como escreve John Stott outra vez comentando o texto, é que por causa de Cristo, Saulo gozava agora de um novo relacionamento com Deus, podendo chamá-lo não apenas de Senhor ou Criador, mas principalmente de Pai, pois o Espírito Santo já testificava com o Espírito dele que agora em Cristo ele era filho adotivo de Deus. Por isso Saulo orava. Você também ora? Meu amigo, meu irmão em Cristo. Sim, a questão é muito importante, pois a oração pode revelar em que estado ou fase espiritual nós nos encontramos. De acordo com um presbítero de nossa igreja, nós conhecemos muito de um cristão através de sua oração. E eu concordo com ele. Algumas pessoas são artificiais, mudam a voz e empregam palavras de efeitos em suas orações. Outras, no entanto, sequer oram. Dizem não encontrar as palavras corretas, não conseguem articular as frases de uma oração. São dois extremos perigosos, irmãos. Mas ao meio deles acham-se aqueles que simplesmente oram, usando expressões e palavras conhecidas. Eles falam com Deus tendo prazer, pois já o têm por
Pai celestial. Diga-se de passagem, foi o que vi no genro do mesmo presbítero mencionado. Estávamos no culto de oração, quando, me esquecendo de que o jovem nem batizado era, o convidei para orar. Ele hesitou ao início, mas foi. E naquela noite ele orou pelo reino de Deus. Pediu pelo avanço do reino do Senhor. E ao final da oração, me lembro de ter ouvido algo do tipo: Senhor, guarda o meu pastor. Abençoa a família dele. E acima de tudo, preserve-o fiel na pregação. Embora curta e informal, aquela oração era uma oração de crente, irmãos. Por isso, percebendo que o jovem havia nascido de novo, por obra invisível do Espírito, e pela proclamação da palavra, deixei aquele culto radiante no Senhor. Foi o que aconteceu com Saulo também. Ele já não era mais o mesmo. Ananias ainda não tinha conhecimento, mas a esta altura Deus já estava fazendo deste homem um novo homem para a glória de seu próprio nome. Você poderia dizer o mesmo acerca do seu estado espiritual? Você também é um novo homem? Uma nova mulher para a glória de Deus? Você pode revelar isso através de um relacionamento com Deus, o que se dá também por meio da oração. Sobre esta, à luz desse texto, eu ainda posso dizer o seguinte: Deus ouve as nossas orações, cristãos. Ouviu a de Saulo, cego na casa de Judas. Ouve a sua, minha irmã, quando todos vão dormir. Ouve a sua, meu irmão, antes de o sol nascer. Deus ouve as nossas orações, principalmente aquelas feitas segundo a sua vontade e para o louvor de sua glória, se é assim, siga orando pelo avanço do reino de Deus. Siga orando pelo avanço do reino de Deus no mundo e na sua casa, em lugares distantes e em seu próprio coração. Ore pela salvação do seu esposo, sim, pela salvação dos seus filhos, dos seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Você acha que é difícil? Sinceramente falando, é impossível. Mas lembre-se, servimos a um Deus que foi capaz de salvar a Saulo de Tarso. O nosso Deus é poderoso para salvar e transformar o maior inimigo da igreja, irmãos, no maior missionário do primeiro século. E por que ele o faz, Renan? O que move o coração de Deus na direção de Saulo? O que pode movê-lo na minha direção ou na direção dos meus familiares? Graça soberana, irmãos. Não é nada que Deus vê em nós, não é nada externo a Deus. Nas palavras do novo Saulo, muito tempo depois de sua conversão, quando escrevia aos Romanos, ele registrou: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois ele mesmo disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Foi o que aconteceu a Saulo, a mim, a você, se é cristão, e é o que pode acontecer aos seus familiares e aos seus amigos, para a glória de Deus. Como respondemos?
com louvor e oração, irmãos. Em casa, como Saulo ao início do texto, e na igreja, como veremos, Saulo ao final do texto. Se somos alcançados pelo Evangelho, nós adoramos a Deus através de louvores e oração. Pessoas que nasceram de novo se reúnem para adorá-lo, consagram-se ao serviço dele, vivem para a glória dele. Veja então, se este é o seu caso nesta manhã. Aproveite esta mensagem para averiguar seu próprio coração, para saber onde está na caminhada da fé. E depois, volte-se para Deus por meio de Cristo, assumindo o compromisso de viver uma vida de oração para a glória de Deus. Saulo, à luz desse texto, já é um novo homem, irmãos. Ainda tendo o nosso irmão como exemplo, eu também posso dizer que o Evangelho nos oferece um novo propósito de vida. Qual era o de Saulo, irmãos? Nós o encontramos no verso do número 15, palavras do próprio Senhor. O Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante a casa ou o povo de Israel. Saulo não será mais perseguidor, irmãos. Em vez de caçar cristãos, como fez até aqui, ele agora será instrumento de Deus para levar o Evangelho aos povos não alcançados. Instrumento, comenta o pastor Paulo Anglada, deste comentário que sugeri antes da mensagem, também pode ser traduzido por utensílio ou vaso. O próprio Saulo mais tarde escreveria aos Coríntios: temos, porém, este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em outras palavras, Saulo havia sido escolhido, irmãos, para carregar o tesouro do Evangelho, para levar este tesouro a outras pessoas. Mas como é que se faz um vaso, irmãos? Ou ao menos, como é que se molda um vaso que vai carregar o tesouro do Evangelho? Você até pode ter outra resposta, mas a de Deus, goste você ou não, está no verso de número 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ninguém diz amém agora. Mas não se trata de castigo, irmãos. Não é como se Deus estivesse dizendo a Saulo: já que você perseguiu o meu povo, eu o farei padecer agora. Não. É uma escola. O sofrimento é uma espécie de sala de aula do próprio Deus. Como escreve um comentarista, esse tem sido o meio escolhido por Deus através dos séculos para domesticar os touros raivosos que vêm à igreja. É assim, portanto, irmãos, que Deus transforma Saulos em Paulos. É assim que Deus prepara homens e mulheres para ministrar o seu caro Evangelho. O Senhor os faz sofrer pelo nome de Jesus Cristo. O sofrimento, então, é um instrumento nas mãos de Deus
para nos tornar instrumentos para a glória de Deus. Como funciona na prática, Renan? Você sabe. Só não gosta. O sofrimento quebra. O sofrimento humilha. O sofrimento diminui. O sofrimento nos força ao tamanho real que temos. Diante dele não há grandes ou pequenos, ricos ou pobres. Somos todos sofredores incapazes de resolver seus próprios problemas. Acima de tudo, irmãos, o sofrimento nos aproxima, não apenas uns dos outros. Principalmente o sofrimento nos aproxima do Senhor. É por isso que tenho insistido tanto com o conselho do pastor batista John Piper: não desperdice o seu sofrimento. Ele não é de todo ruim. Ele não é independente. Não tem vida própria. O seu sofrimento, o meu sofrimento, também está a serviço da glória de Deus. Ele nos aproxima do Senhor. É como nos conta certa garota que queria presentear a mãe, mas porque era deficiente das pernas, ela não podia carregar o presente sozinha. Mas quando viu o pai, rapidamente pensou e teve uma ideia. Ela disse: pai, eu carrego o presente e o Senhor me carrega nos braços. É o que pode estar acontecendo com você, meu irmão. Você acha que é a pior coisa do mundo, mas talvez seja um instrumento de Deus de trazê-lo para perto. É a ferramenta que Deus tem para fazê-lo pedir: pai, carrega-me no teu colo. Por que você não pede nesta manhã? Por que também não faz esta mesma oração? O sofrimento que bateu à sua porta está sob as mãos de Deus, e Ele pode muito bem ser uma grande bênção disfarçada de tribulação. Foi assim que o próprio Saulo, anos depois, encarou o sofrimento do famoso espinho na carne. Lembra-se dele? O espinho o humilhava, e por isso Saulo, ou o novo Saulo, pediu a Deus: tire-o de mim. Mas, ao ouvir a resposta de Deus, que foi: a minha graça é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o novo Saulo mudou de ideia e disse: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você me entendeu, cristão? Eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas que anda fazendo sobre o seu sofrimento, mas esta é clara e bíblica. Deus está usando o sofrimento para prepará-lo para dar glórias a Ele. Se é assim, meu irmão, se o sofrimento vai torná-lo mais humilde com os outros pecadores, mais amorosa com as pessoas que sofrem, se o sofrimento vai nos tornar todos mais dependentes de Deus, reclamemos menos, nos apropriemos mais da graça de Deus que está disponível em dias de necessidade. Murmuremos menos, irmãos, e pensemos
biblicamente. Perguntemo-nos constantemente: Senhor, como Tu estás me fazendo um melhor vaso, um melhor instrumento para a glória do Teu nome? A propósito, irmãos, esta é outra questão muito importante que o texto ressalta. Deus tem planos para os seus servos. Vejam isso, Deus tinha planos para Saulo antes mesmo de sua conversão, quando ele ainda perseguia e matava cristãos. A boa notícia é: Deus não tem planos apenas para Saulo. Deus tem planos para cada filho seu. Deus não só tem ministério para pastores ou missionários. À luz de Efésios, Deus tem ministério para todos os membros de sua igreja. Foi por isso que Ele nos deu dons e talentos, para que os usássemos, não apenas para ganhar a vida, mas principalmente para servi-lo em tudo e com tudo que fazemos de segunda a segunda. Como descobrimos este plano de Deus? Ou como sabemos quais são os nossos dons? Eu sugiro que adote uma postura mais de utilidade e menos de inventário. A maioria das pessoas passa a vida inteira dizendo: eu tenho este ou aquele dom, ou almejando este ou aquele dom. Eu acho que seria muito melhor, irmãos, se nos apresentássemos para servir como o plano que Deus já colocou à nossa frente. Em vez de perder meses e anos da sua vida fazendo esta pergunta tola, veja a necessidade que está diante dos seus olhos e apresente-se para servir. À medida que serve aqui ou ali, sabendo mais ou menos fazer esta tarefa, você vai se descobrindo. E quando se der conta, já estará servindo a Deus para a glória de seu nome. Em que consiste a nova vida do Evangelho, irmãos? Depois de duas respostas iniciais, eu ainda posso dizer, à luz desse texto, que o Evangelho nos dá uma nova família, com quem viveremos para toda a eternidade. E esta passa pela visita do herói esquecido Ananias. Embora tenha hesitado ao início da missão, Lucas nos conta no verso 17 que Ananias foi sim ao encontro de Saulo. E em uma leitura rápida pode até parecer fácil, mas certamente não foi, irmãos. Um comentarista, tentando reproduzir a cena, escreveu o seguinte: Ananias saiu de casa para a noite fria e andou até a rua direita, uma das poucas avenidas retas entre os corredores tortuosos de Damasco. Chegando, bateu de leve à porta da casa, pensando consigo mesmo: talvez não haja ninguém. Bateu de novo, mais forte, e Judas abriu a larga porta de madeira, deu uma olhada no estranho e acenou afirmativamente com a cabeça. O servo de Deus entrou enquanto Judas lhe sussurrava: estávamos à sua espera. Ananias deve ter engolido no seco, e olhando para o canto mais distante daquele aposento, fixou os olhos em uma figura frágil, de joelhos em oração. Aquele foi o seu primeiro e último vislumbre de Saulo de Tarso. De fato, irmãos. E isso fica claro quando lemos as próprias palavras de Ananias.
Verso 17. Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A parte final da fala dele revela o propósito de sua visita. Ele estava ali como mensageiro de Deus para servir a Saulo. Contudo, o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é a expressão de abertura. Vocês anotaram? Ananias chama este homem que andava matando seus irmãos em Cristo de irmão Saulo. Para usar o comentário de John Stott, eu sempre sou tocado por essas palavras. Por quê? Porque bem podem ter sido as primeiras que Saulo ouviu de lábios cristãos após a conversão. E detalhe, eram palavras de boas-vindas. Devem ter sido música para os ouvidos do novo convertido. E imediatamente, o verso 18 continua: algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado. A queda das escamas dos olhos de Saulo é uma perfeita ilustração do que acontece a todo verdadeiro convertido. Pessoas que antes eram cegas, por causa do Espírito e da palavra, agora veem a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Eis o que acontecera com Saulo. E o batismo que vem logo depois simboliza a purificação de seus pecados mediante o sangue de Cristo e o seu ingresso imediato na igreja de Cristo. E sobre este, irmãos, vale a pena notar que, de novo, Lucas não enfatiza a forma. No entanto, como explica o pastor Paulo Anglada, o contexto parece favorecer o batismo por aspersão. Pois não é sugerido que eles tenham saído de casa. E como o próprio verso 19 indica, Saulo não tinha forças para fazê-lo depois de 3 dias de jejum. Ele até recobrou as forças, irmãos, mas não foi para ir a um rio. O verso 19 nos diz que depois de comer, ele recuperou as forças e passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ou seja, ele não voltou imediatamente para casa. Ele ficou em Damasco, desfrutando desta nova família, destes novos irmãos a quem há poucos dias tinha por inimigos mortais. Impressionante, eu acho. A propósito, você seria capaz de fazer o mesmo? Digo, seria capaz de estender a mão a um Saulo que Deus transformou em seu irmão? E por que não o faríamos, cristãos? Se o próprio Deus lhes perdoou os pecados, deveríamos fazer o mesmo. E mais, se o próprio Cristo nos estendeu os braços na cruz, quando ainda éramos os seus inimigos, por que não vamos estender as mãos aos pecadores que agora são nossos irmãos e amigos? Quer uma tarefa prática para a sua semana, cristão? Procure um novo cristão entre nós.
Descubra quem nasceu de novo nos últimos meses. Ou tome conhecimento de uma família que acabou de chegar de outra cidade à nossa igreja. E depois faça o que Ananias parece ter feito com Saulo. Ofereça-lhe um jantar na sua casa. Ele não só pregou a Saulo, ele não só o batizou diante da igreja. Ananias parece ter dado a Saulo um banquete. Faça o mesmo. Renan, eu não tenho tempo. Eu quase me intimidei por causa da câmera. Mas eu vou dizer a verdade. É mentira. Nós temos, irmãos. Nós fazemos, no mínimo, 21 refeições por semana. Cada uma delas leva algo em torno de 40 minutos, 1 hora. Por que não ofertar o dízimo das refeições aos novos irmãos que chegaram entre nós? Por que não investir uma noite do mês, se da semana é muito, para receber uma família da igreja em sua casa? Por que não tirar um almoço da semana para ler a Bíblia como um novo cristão que está dando os primeiros passos? Por que não, irmãos? Outra coisa importante do texto é o que Lucas nos diz sobre a entrada imediata de Saulo na igreja. Na verdade, é o que acontece ao longo de todo o texto de Atos. Pessoas alcançadas pelo Evangelho são imediatamente acrescentadas à igreja. Não há como separar essas duas realidades. Pessoas salvas por Cristo são levadas e inseridas ao povo de Cristo. Em Cristo e por Cristo nós ganhamos uma nova família. E de novo eu digo, ela é imperfeita como a sua. Ela é feita de pecadores como a minha. Não deveria ser novidade para você. Ainda assim deveríamos ter todo o respeito do mundo com a igreja. Pois ela é chamada nas Escrituras de a família de Deus. A noiva por quem Cristo derramou o próprio sangue. Então bote a mão na boca antes de falar dela. E resolva ter um relacionamento sério com ela. Pois o nosso relacionamento com ela diz muito do nosso relacionamento com Cristo. Além disso, irmãos, a igreja é o plano de Deus para nos preparar, tanto para esta quanto para a vida eterna. Como em um casamento, a igreja é o ambiente de discipulado e crescimento cristãos. É a igreja que nos ensina, é a igreja que nos encoraja, é a igreja que nos molda, nos treina para servir a Deus. Não é pouca coisa. Por isso, pergunto-lhe nessa manhã: você já entrou? Em outras palavras, você já viveu uma conversão genuína? O que precede o ingresso na igreja visível de Cristo. Um convertido, se quer saber, é alguém que, entre outras coisas, encontrava-se cego e agora vê. Achava-se em trevas espirituais, mas agora teve mente e coração iluminados pelo Espírito e a palavra, e agora enxerga Cristo. Neste sentido, conversão não consiste em mera decisão por Cristo.
ela não é alcançada por meio de educação, nem jamais pode ser confundida com moralidade ou tradição. Biblicamente falando, estamos falando de uma obra sobrenatural do Espírito, por meio da qual Ele ilumina os nossos corações. O novo Saulo, falando sobre a conversão, escreveu aos Coríntios: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso já lhe aconteceu? Em algum momento da sua vida, como Saulo, você deixou de ser cego para as coisas de Deus? Você pode dizer com segurança que Cristo se tornou a pérola mais preciosa do seu coração? Os seus olhos em algum ponto da caminhada também se abriram para ver os seus pecados. E melhor do que isso, eles já se abriram para ver o que Cristo fez no seu lugar na cruz do Calvário. Você também é grato a Deus por Cristo? Você também ama a Deus por causa de Cristo? Você quer conhecê-lo, servi-lo? Cristo é o objeto de nossa máxima devoção ou adoração. E uma pergunta última que responde a todas as outras na prática: e o povo de Cristo? Ele também se tornou o seu povo querido? Minha oração, irmãos, é que a nossa igreja tenha menos Simãos, mensagens anteriores, e mais Saulos. Ou seja, menos falsos convertidos e mais verdadeiros convertidos. Que Deus nos ajude. E ao final desta mensagem, eu também posso dizer que Deus nos dê a obediência deste homem chamado Ananias. Notem isso, irmãos. Saulo começa o capítulo 9 perseguindo os cristãos, os discípulos, como se fosse um lobo selvagem. Mas a esta altura do texto, ele mesmo já é um discípulo de Cristo, um touro domesticado pelo Evangelho e pelo Espírito. Mas isso se deu através da obediência de um discípulo desconhecido. Pouco ou nada sabemos de Ananias. E ele não é o único, irmãos. Na verdade, há um número incontável de discípulos desconhecidos que servem no reino de Deus nos bastidores. São pais fiéis que ensinam e discipulam seus filhos. São professores comprometidos com o Evangelho e com o bem-estar eterno das crianças. São administradores de igrejas. São pastores locais, missionários distantes. São servos de Deus envolvidos com as mais diversas atividades profissionais, que seguem, obedecendo e servindo a Deus fielmente. Você é um deles. Seja encorajado nesta manhã. Lembre-se, o seu pequeno serviço pode resultar
na conversão de grandes homens e mulheres de Deus. Siga investindo no seu filho. Não o troque por outras coisas. Siga investindo no seu aluno. Siga investindo no novo cristão com quem conversa sobre a Bíblia. E tenha uma certeza também no coração: Deus está vendo, irmão. E Ele vai presenteá-lo sem medida. Você foi fiel sobre o pouco, o Senhor o colocará sobre o muito. Palavras de Jesus. Alguns de nós, eu ouvi isso do Dr. Russell Shedd anos atrás, recebem parte do galardão ainda em vida. Aparentemente são mais privilegiados do que outros. Contudo, o mesmo Dr. Shedd continuou: muitos outros que sequer conhecemos o nome receberão um galardão melhor na glória. E talvez fiquemos surpresos com isso. Alguns servos de Deus que jamais conheceríamos na vida, uma mãe, um pai, um irmão lá no interior da Paraíba, quem sabe, irmãos, terá um presente melhor na glória do que muitos que tiveram seus nomes estampados e divulgados neste mundo. Sejamos, portanto, fiéis e sirvamos com obediência àquele que não poupou o seu próprio filho para nos salvar na cruz do Calvário. Vamos à mesa do Senhor celebrar a nossa vitória por meio da obra de Cristo, o retrato do que Ele fez por nós e pelo Espírito em nós. Os oficiais escalados, por favor, se aproximem da mesa do Senhor. Nosso irmão pastor Olério vai fazer a oração final e logo depois eu pedirei a bênção do Senhor sobre nós. E como temos feito já há algum tempo, eu peço que ao término da bênção você não saia correndo ou rapidamente. Cantemos outra vez esse belo refrão enquanto nós nos aproximamos da porta para falar com os irmãos. Reverendo Olério, por favor, meu irmão. Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo e precioso nome por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Por esse momento ímpar que o Senhor, em Cristo Jesus, teu Filho, deixou para que a tua igreja, até que Ele venha, pudesse participar com alegria, com gratidão, Senhor. Então nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus, teu Filho. Porque nós só temos esse privilégio de estar aqui nesta manhã porque a obra redentora foi uma obra perfeita, Senhor. Então, Senhor, ser com o teu povo, ser com cada um de nós. Continua, Senhor Deus, nos abençoando nesse dia. E que as nossas vidas e que o nosso caminhar seja um caminhar de deleite no Senhor. É assim que te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor, e as graças de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos, família de Deus espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos nós em uma só voz dizemos: Amém.
Cantemos outra vez, irmãos. Grandioso és tu. Então cantar eternamente